Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana. Sim, toda quinta-feira é dia de leitura aqui no canal. Temos mais de 3 anos, quase 4 anos de leituras semanais, em que eu só falhei 2 semanas porque estava na UTI, mas estamos aqui com leituras incríveis toda semana, importantíssimas, e quero recomendar e ler um trecho deste livro aqui, A Linguagem Fascista, de Carlos Piovesani e Emílio Gentili. Este livro da editora Edra é muito importante, foi trabalhado, né, e publicado em 2020, e eu quero ler um trecho. Ele vai trazer desde dos primeiros movimentos fascistas na história até os dias atuais no Brasil. Então esses autores vão fazer uma análise muito importante. Quero aproveitar e recomendar a live com Francine Oliveira aqui no canal. É só você procurar sobre conspiracionismos, né, sobre guerra cultural e desonestidade intelectual no discurso, que também faz uma ponte para essas questões aqui. Quero ler um trecho intitulado Diálogo com o Povo Imortal. Outro motivo constante nos discursos de Mussolini era uma espécie de aplicação do modelo do mestre como defensor de sentimentos nobres e elevados, tal como aquele que o jovem estudante Benito delineara em sua tarefa escolar mais de 20 anos antes. Além de se apresentar como chefe do governo, líder da Revolução Fascista, campeão dos veteranos de guerra, homem do povo e tutor da nação italiana, Mussolini se expunha às multidões como visionário de uma nova grande Itália. Sob o comando do Duce, a grande nação estava prestes a repartir pelas estradas que conduziriam a uma nova grandeza imperial. No estilo oratório típico da história monumental, nos discursos das multidões das várias regiões, Mussolini sempre exaltou o povo italiano que, após muitos séculos sem protagonismo, agora voltava a ser um grande povo sob a orientação do fascismo e de seu líder, e movido pelo renascimento do romantismo imperial. Sinto toda a poderosa fonte da vida que agita a nova geração da raça italiana, disse ele em Milão, no dia 30 de março de 1923, aos alunos de uma escola especial de imigração. Acrescentou ainda o seguinte: vocês certamente já pensaram algumas vezes sobre o que poderia ser chamado de um prodígio na história da raça humana. Não se trata de retórica quando se diz que o povo italiano é o povo imortal, o povo que sempre encontra uma fonte para nutrir suas esperanças, sua paixão e sua grandeza. Em 21 de abril de 1923, no Campidoglio, na entrega das medalhas do Instituto Nacional da Fita Azul, Mussolini exaltou aos soldados a nova poderosa aristocracia da Nova Itália, dizendo o seguinte: gostaria de recordar a memória de todos vocês o prodígio desta velha e sempre jovem raça italiana, o prodígio de sua poderosa renovação. Onde estão os podres patifes que cuspiram em nós na véspera da guerra, declarando que o povo não saberia lutar? Em qual caverna esconderam sua vergonha? O povo italiano tem uma única origem, uma única bandeira, e por isso luta unido e num perfeito compasso. Na representação oratória de Mussolini, o prodígio do renascimento da raça italiana coincidiu com o advento do fascismo no poder. Para alegá-lo, o Duce afirmava que a tradição do Risorgimento foi revivida pela experiência vitoriosa da Grande Guerra. Os fascistas e seu líder seriam os representantes mais genuínos dessa exitosa renovação da tradição. Nos encontros com as multidões, Mussolini realizou várias vezes uma espécie de rito de comunhão que o uniu física e misticamente com o povo imortal. Essa perfeita união entre o Duce e seu povo se dera justamente na primavera de renascimento da raça italiana, como ele disse em Piacenza no dia 17 de junho. Sempre que me distancio de Roma, onde os restos de pequenas castas políticas ainda se iludem sobre sua vitalidade, e me misturo no meio do povo, tenho diante de meus olhos a visão esplêndida e magnífica de uma primavera incomparável. Aqui nessa cidade histórica, o sangue da nova geração pulsa, pulsa aqui mais do que qualquer outro lugar.
Aqui, o povo, em todas as suas categorias, compreendeu que, nesse momento, a disciplina, a harmonia e o trabalho são elementos necessários para a reconstrução da pátria. Aqui há esse consenso e não apenas a força. Aqui está o povo que se une a mim e ao governo, porque legislamos acima de todos os interesses das castas e categorias particulares. Aqui o povo sabe que o bem supremo da nação está acima das vontades singulares e individuais. Sabe que agora existe uma magnífica vontade coletiva no poder, a vontade coletiva de todo o povo italiano. Hoje nosso povo é compacto e solidário. Hoje nosso povo se une em torno do fascismo, porque sabe que o fascismo representa o prodígio da raça italiana, dessa raça que se reencontrou consigo mesma, que se redimiu e que voltou a ser grande. Um aspecto peculiar da oratória dos primeiros meses de governo de Mussolini foi o diálogo com a multidão, derivado do estilo inventado por Gabriele D'Annunzio na instauração do Estado Livre de Fiume. O diálogo não era efetivamente uma forma de envolvimento mais direto com a multidão na oratória de Mussolini, mas algo que lhe proporcionava uma maneira imediatamente eficaz de se proclamar como o intérprete e o representante do povo imortal. Nesses diálogos, Mussolini pedia a esse povo a consagração de sua autoridade por meio de uma investidura direta e, por outro lado, lhe pedia juramentos de lealdade. É isso que podemos observar em seu pronunciamento no dia 24 de junho de 1923, quando ele falou pela primeira vez da sacada do Palácio Venezia, se dirigindo a uma multidão de veteranos reunidos em Roma, por ocasião do Festival dos Combatentes. Ao final do desfile e da homenagem ao soldado desconhecido, Mussolini disse essas palavras: depois dessa demonstração formidável de força e saúde, minhas palavras são absolutamente supérfluas. Não tenho a intenção de fazer um discurso para vocês, mas tenho o direito de interpretar o que aconteceu nesse nosso encontro, para o qual vocês vieram para ouvir a minha fala. Sua presença é um gesto de solidariedade para com o governo nacional. Nós não vamos falar palavras desnecessárias. Ninguém de nós está atentando contra a liberdade do povo italiano. Mas mesmo assim eu lhes pergunto: deve haver liberdade para mutilar a vitória do povo? Gritos de não, não. Deveria haver liberdade para sabotar a nação? Gritos de não, não. Deve haver liberdade para aqueles que planejam perturbar as instituições que nos governam? Mais gritos de não, não. Repito o que disse explicitamente antes. Não me sinto infalível. Eu sou um homem como vocês. A identificação do líder com o povo imortal como seu único intérprete legítimo não ocorreu apenas nas ocasiões em que Mussolini fez discursos dirigidos a categorias específicas, como os combatentes e os fascistas. Evidentemente, sua produção foi efetuada para forjar a assimilação de Mussolini com todo o povo italiano, com todo o povo vigoroso que o aclamava, mesmo que parte daquelas multidões não fosse fascista. Quis ler esse trecho, o livro é lotado de exemplos e explicações e identificação do discurso fascista, dos elementos do discurso, daquilo que se pode perceber como a representação máxima da supremacia sobre demais grupos. E a parte posterior do livro é analisando os discursos no Brasil atual, né? Época recente, e percebendo essa mesma tendência dos discursos políticos e nas atividades em torno de grupos específicos. Esse discurso de representar, de ser uma pessoa do povo e ao mesmo tempo alimentar e insuflar o direito de representar e falar por outras pessoas e determinar até mesmo os valores através dos quais outras pessoas são vistas, é uma maneira muito sutil de enganar até aqueles que não são de fato fascistas. Então, quero
novamente recomendar que você assista a live com Francine Oliveira aqui no canal, né? Só você dar na busca ali, Francine Oliveira, conspiracionismos, guerra cultural, desonestidade intelectual no discurso. Francine Oliveira também leciona um curso sobre fascismo eterno de Humberto Eco, que mostra exatamente essas características do fascismo. Humberto Eco vai colocar um padrão para o chamado urfascismo, que é um fascismo fora do período histórico específico de Mussolini e que permeia até hoje discursos específicos na política e do mundo, né? Então aqui fica a minha dica de leitura da semana. Recomendo demais esse livro e que você também se aprofunde e fique atento aos discursos e às formas de controle da população e das massas que estão muito presentes na nossa realidade atual. Então, boa semana para você, ótimas leituras e até a próxima.